Quem foi que disse que a vida seria fácil? Se alguém te disse isso, enganou você. Quando você decide reagir de maneira corajosa diante das situações e falar um sonoro não para as injustiças, para as questões que te atormentam, para as coisas que precisam ser mudadas, para a sua própria inércia, e você decide partir para o diálogo e partir para as mudanças que devem ser feitas usando a sabedoria, a coragem, a calma e um modo bem bacana, bem humano de reagir, é natural que você encontre oposição. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é coragem e o ponto central, ou a resposta do vídeo para a coragem, é bem simples. Uma pessoa de coragem é uma pessoa feliz. Uma pessoa de coragem, ela tem uma capacidade de resposta diante da vida muito mais saudável, muito mais íntegra e que faz bem para si e faz bem para os outros. Então a coragem, ela é um ingrediente crucial no momento de resolver questões sérias da vida. Os estudos que eu venho fazendo sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, sobre paz, felicidade, educação que gera valor e tudo mais, eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, paz é a força que nasce da luta para você transformar a realidade. Então é uma visão um pouco diferente da noção que a gente tem de paz como algo, como se fosse um rio calmo, sereno. Essa noção é um pouco errada, porque ela não transmite o sentido humano para a paz. Paz, então, é o resultado da força da sua batalha diante das realidades. Ela não é algo passivo. A paz acontece quando há batalha, quando você luta para transformar a realidade que você está vivendo. E felicidade é a capacidade de você ter mais energia vital do que o seu ambiente. Então uma pessoa feliz é uma pessoa forte. É uma pessoa que consegue transformar a realidade em vez de ser pressionada e aniquilada pela realidade que ela está vivendo. Entende essa diferença? Então quando eu junto paz e felicidade, eu tenho uma pessoa forte, capaz de interferir na realidade que ela está vivendo, e uma pessoa de reação, uma pessoa que age para mudar a realidade. Então aí sim, a conexão entre paz e felicidade faz sentido e fica bem clara para a gente. Nós podemos falar sobre coragem como a capacidade de reagir diante do medo, diante das incertezas e diante das dificuldades, com a disposição de encarar. Entendem isso? Então, a disposição de enfrentar problemas, ela por si só já é a coragem. É natural que diante de grandes problemas manifeste o medo, manifeste incerteza, manifeste uma série de coisas negativas. Mas quando você quando você manifesta essa disposição de enfrentar aquela situação, aí sim você tem resiliência, você tem coragem. A coragem se manifesta como uma forte energia vital, e essa energia vital, ela é um grande fator de proteção para a sua resiliência. Resumindo, coragem é vontade de agir. O termômetro para saber se você é uma pessoa corajosa, se você é uma pessoa covarde, é se diante da dificuldade você arruma justificativas ou lógicas para ficar inerte, para ficar parado e não agir, ou mesmo diante dos obstáculos, das incertezas e até do medo que possa aparecer, você produz uma prudência, uma capacidade de análise serena e forte e começa a tomar ações, começa a agir. Então uma pessoa de coragem é uma pessoa de ação. Uma pessoa de ação é uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz, ela tem mais energia vital do que o ambiente. E por isso ela pode até ser que se assuste, pode até ser que fique pressionada pela situação, mas ela consegue produzir vitalidade e agir no momento certo para reverter aquela situação. O medo é algo a ser combatido. A nossa sociedade, ela criou uma lógica na qual o medo ele parece inevitável. Eu tenho 3 frases para mostrar para vocês que diz o seguinte: no mundo tão violento e cheio de problemas, como eu posso não sentir medo? Parece que a nossa lógica nos ensina que sim, diante de situações gravíssimas ou diante de situações sérias, você precisa se amedrontar. Não necessariamente é isso que os estudos científicos e os grandes filósofos e os grandes religiosos vêm mostrando. Vivemos num mundo onde somos convocados a sentir medo. Eu gostei muito dessa expressão porque acaba acontecendo isso. O medo é contagioso, o medo paralisa e acaba com as sociedades.
O medo ele é capaz de travar a sua possibilidade de reação. O medo nubla a sua possibilidade de achar soluções criativas. A criatividade ela só brota de uma mente calma, de uma mente serena, que está fortemente disposta a enfrentar aquele problema, aquela dificuldade. Uma mente que muda conforme as circunstâncias, ela é presa fácil da realidade, ou das mudanças de realidade. E, gente, se tem uma coisa que o mundo de hoje faz com a gente, ainda mais nessa situação, nessas últimas semanas, é mudanças drásticas de realidade. Tanto em termos de líderes, políticos, familiares. O ambiente, o mundo, ele muda muito mais rápido do que a nossa capacidade de adaptação. Por isso, se a sua mente ou o seu processo de reação ele é vinculado com a realidade das coisas, ou a realidade das coisas ela é o governante das suas reações e das suas possibilidades de reação, da sua criatividade, você vai ser presa fácil. Só uma questão interessante aqui, nós estamos falando de coragem, de medo, mas o medo ele é diferente de prudência. Uma pessoa prudente é diferente de uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. A pessoa prudente, ela baseia as reações dela na racionalidade, ela baseia em fatos, ela tem uma visão crítica importante, ela prevê, ela consegue avaliar a situação, ela tem prudência. Isso é diferente de uma pessoa medrosa. O problema do medroso é que ele está tão embriagado com o medo que ele não produz criatividade, ele não consegue analisar com serenidade, ele deixa escapar informações e situações que são fundamentais para ele conseguir resolver o problema. Uma das conclusões de hoje é que o ser humano ele consegue armar-se, ele consegue ter força para manifestar coragem. Nós temos sim um arsenal mental pronto para produzir a energia vital e a resiliência proveniente da coragem. Isso é possível e você precisa buscar isso. Então, ponto básico, a coragem é o ponto de partida. Por quê? Porque a coragem gera sabedoria, gera uma melhor compreensão das coisas, ela tira as nuvens que atrapalham sua mente de pensar bem. E quando você pensa bem, você soluciona bem os problemas. Você absorve melhor as informações e processa elas mais rápido. O medo paralisa sua possibilidade de reação, sua possibilidade de pensar bem. Então a melhor coisa que existe, reagir com coragem como primeira reação diante das circunstâncias que aparecem na sua vida. As pessoas elas são muito mais corajosas, elas são muito mais resilientes do que elas imaginam ser. Então qual é o ingrediente principal para uma pessoa reagir de forma positiva ou de forma potente e transformar a situação que ela vive? Por meio da coragem. O rumo de nossa vida depende de uma condição, se temos ou não coragem. Uma pessoa corajosa, ela pode se considerar feliz. E é interessante que um poema do Goethe, ele diz o seguinte: coragem perdida, perda total. Tamanha é a importância da coragem diante de situações sérias, diante de situações que precisam ser mudadas com bastante vigor. Esse problema apareceu, tudo bem, não fui eu que trouxe, não necessariamente eu tenho culpa sobre ele, mas eu tenho total responsabilidade sobre o meu corpo, a minha mente, a minha capacidade de reagir diante dele, produzindo soluções que criem valor, soluções criativas, soluções que façam bem para mim, para minha família e para as pessoas ao meu redor e até para o mundo. Por que não? Uma pessoa de coragem é uma pessoa também de benevolência, de compaixão, naturalmente manifesta sabedoria e naturalmente se conecta bem com os outros. Por isso que eu proponho o diálogo como uma reação natural de uma pessoa de coragem, uma pessoa de sabedoria. E quanto mais você expande isso, maior é a quantidade de energia vital que você manifesta por meio da coragem. E uma das maiores formas de coragem é aquela na qual você vai transformar a sua situação para também servir de inspiração para as outras pessoas. Você quebra a casca da sua forma egoística de resolver e você busca soluções para si e soluções para os outros. Isso não quer dizer que você vai resolver o problema dos outros, deixar a sua vida afundar, e nem que você vai deixar as pessoas se afundarem para resolver apenas os seus problemas. Há uma maneira de você equilibrar essas duas coisas, e ela acontece por meio do diálogo com base na coragem. Quando você resolve inspirar as pessoas
compartilhando os seus problemas e também compartilhando a sua vontade de vencer com elas, elas vão reagir da mesma maneira. E essa reação vai provocar uma energia coletiva, agora com 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou mais, dependendo do seu grupo, mas ela vai se expandir. Se expandindo, ela vai ficando cada vez mais apurada, cada vez mais sábia, cada vez melhor, e com isso você vai expandir o seu potencial de reação. Você vai reagir melhor, querendo inspirar as pessoas a reagirem melhor. Imagina um coração que é assim, ele quer mudar a si, porque ele também quer que os outros mudem, ele acredita nas outras pessoas. Quando você faz isso, o seu coração se expande de uma maneira inesperada. Você vai experimentar emoções e sensações bem grandes, bem produtivas e bem positivas. Começa a criar uma espiral de coragem que vai fazendo bem para você e para todas as pessoas à sua volta. Usando novamente as palavras do Dr. Ikeda, ele afirma: eu espero que todos vocês também tenham a certeza e a convicção resoluta de não ser derrotado pelas forças negativas que tentam tirar a sua coragem e a sua alegria de viver. Convoque a sua coragem, diz ele. Convoque a sua coragem. Eu adorei essa ideia. Então a coragem, ela não vai ser algo natural diante das situações. Você precisa convocá-la, você precisa criar hábitos, criar o hábito da coragem, criar a capacidade de reagir bem diante das coisas, se utilizando da coragem, e essa coragem vai gerar resiliência, vai gerar esperança, vai gerar uma série de coisas, e quanto mais você dialoga com as pessoas, mais você vai perpetuar e manter acesa essa chama da coragem. Muito obrigado e até a próxima!